A areia quente do deserto parecia guardar um silêncio hostil naquela manhã de dezembro. O céu sobre Luxor estava turvo, como se o próprio tempo hesitasse em continuar. No acampamento de escavação da Universidade de Bristol, tudo estava parado. Era o último dia de trabalho antes do encerramento da expedição arqueológica, e os olhos do Dr. Elliot Ward ardiam pela mistura de cansaço e expectativa. Há semanas, ele insistia que algo se escondia sob as pedras quebradas de uma estrutura ignorada pelos mapas oficiais. Seus colegas zombavam dele, mas Elliot seguia o instinto. Ou talvez fosse mais do que isso. Desde que colocara os pés naquele deserto, um sussurro parecia chamá-lo. Às vezes, à noite, ele acordava com uma palavra ecoando nos ouvidos. Udjat. Foi Ahmed, o guia local, quem primeiro viu o brilho entre os escombros. É vidro, murmurou, cavando com as mãos sujas. Elliot se ajoelhou ao lado e escavou com precisão. Ao retirar a areia fina, encontrou uma pedra circular envolta em bronze e vidro azul profundo. No centro, um símbolo o encarava. Um olho esculpido com tamanha perfeição que parecia vivo. Era o olho de Horus, mas algo estava errado. A relíquia parecia quente. Elliot engoliu em seco. As palmas das mãos suavam, mas ele não conseguia soltá-la. Uma dor fina percorreu seu pulso esquerdo, subindo pelo braço. Por um momento ele pensou que fosse uma cãibra, mas a dor se espalhava como se algo vivo rastejasse por dentro da pele. Ahmed recuou. Seus olhos estavam arregalados e ele murmurava uma oração em árabe. Esse olho não devia estar aqui, doutor. Isso é proibido. É uma representação. Elliot tentou dizer, embora sua voz soasse distante, como se alguém a tivesse empurrado para fora da garganta. Uma joia ritual, talvez. Mas mesmo enquanto dizia aquilo, sabia que não era verdade. Aquele artefato carregava uma presença. Algo que parecia antigo demais até para os deuses. Naquela noite, Elliot se trancou na tenda com a relíquia envolta, em panos. O calor que ela emanava não diminuía, e os sonhos que vieram a seguir foram os piores de sua vida. Uma figura o observava no deserto escuro, com cabeça de falcão e olhos incandescentes. A criatura não falava, mas os olhos gritavam. Ao acordar, Elliot tinha o nariz sangrando e o símbolo do olho marcado em seu pulso. Tentou limpar o sangue, mas a marca permanecia, como uma queimadura que não queria cicatrizar. No espelho rachado da tenda, seus olhos pareciam mais claros, como se algo estivesse se misturando ao seu reflexo. Ao seu redor, o acampamento estava em silêncio. Nenhuma alma à vista. Caminhou até a tenda de Ahmed e a encontrou vazia, com as roupas jogadas no chão. Havia pegadas saindo da tenda e seguindo, rumo ao deserto. Mas paravam abruptamente após 20 metros, como se o guia tivesse sido arrancado do chão. Elliot sentiu um arrepio escorrer pela espinha. Ele voltou para a própria tenda, tentando entender. Mas ao sentar-se diante da relíquia, percebeu algo estranho. Ela estava posicionada de forma diferente. Ele tinha certeza de que a deixara envolta. Agora estava exposta, e o olho o seguia. Um vento súbito soprou por dentro da tenda, mesmo sem nenhuma abertura. As velas se apagaram, e então ele ouviu, não um som comum, mas uma respiração. Como se alguém estivesse bem atrás dele. Virou-se num pulo, mas não havia nada, ou quase nada, a sombra na lona da tenda. Não era a dele. Elliot recuou, mas tropeçou em algo no chão. O pano que envolvia a relíquia agora estava rasgado, como se tivesse sido mordido. Havia um odor de incenso queimado no ar, mas também um cheiro mais ácido, como carne molhada. Na borda da relíquia, uma fenda havia se aberto, e dentro dela, uma pupila viva pulsando. O olho estava acordado, e ele havia escolhido Elliot. No dia seguinte, Elliot abandonou o acampamento antes do sol nascer. O silêncio lá fora era opressor. As outras tendas estavam abertas, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava ali. Nem sinais de luta, nem rastros. Só o som distante das dunas sussurrando entre si. Ele partiu com a relíquia enrolada no pano sujo
presa ao peito como se fosse um fardo. A marca no pulso ardia, queimava como metal incandescente. Cada passo até o vilarejo mais próximo parecia puxá-lo para trás, como se uma força invisível tentasse mantê-lo no deserto. Em certos momentos, ele jurou ter visto vultos andando entre as dunas, altos, delgados, cobertos por túnicas rasgadas e olhos dourados como o próprio olho do artefato. Chegou em Kurna 3 horas depois, cambaleando, desidratado e com os pés sangrando. Foi acolhido por um senhor idoso que reconheceu a expressão em seu rosto antes mesmo que ele dissesse algo. "Você mexeu com o que não entende", disse o velho em árabe. "O olho não é símbolo, é portão. Portão." A palavra ficou ecoando na mente de Elliot por horas. Estava hospedado no andar superior de um pequeno café abandonado, com paredes que ainda guardavam o cheiro de hortelã. Tentava dormir, mas as vozes não paravam. Voavam baixo, como vento entre colunas, e falavam seu nome. À noite, enquanto olhava para o céu por uma janela quebrada, percebeu algo estranho. A constelação de Órion parecia errada, como se uma das estrelas piscasse de forma anormal. Um lampejo azulado. Foi então que sentiu o chão tremer. Uma vibração leve, mas constante que vinha do artefato enrolado em seu casaco. Sem saber por quê, desenrolou a relíquia e viu. O olho agora estava completamente aberto. A pupila pulsava, viva, com uma membrana fina que se dilatava como se respirasse. Elliot caiu de joelhos. Uma imagem invadiu sua mente. Uma visão que não era dele. Um templo antigo, afundado, na areia, cheio de estátuas decapitadas e inscrições apagadas à força. O olho havia sido enterrado ali por sacerdotes que sabiam que não era uma joia comum, mas uma chave. Não uma chave que abre, mas que acorda. Acorda algo que nunca deveria ter sonhado. As batidas no coração de Elliot tornaram-se irregulares. Ele suava, tremia, não conseguia afastar a visão. Sentia-se afundando em areia quente e dentes de pedra. As paredes do quarto começaram a sangrar pelas rachaduras. Um líquido escuro, espesso, escorria pelos tijolos. E então veio a presença. Do canto da sala surgiu uma figura, primeiro como sombra, depois como forma. Era uma mulher, ou algo que já fora uma mulher. O rosto era coberto por um véu rasgado, e os braços estavam abertos, como se esperasse um abraço. Mas seus olhos não eram olhos humanos. Eram o mesmo símbolo da relíquia, esculpido em carne viva. Elliot não conseguia se mover. "Você viu", ela disse, com uma voz que parecia vir de dentro do chão. "E agora verá mais." Ela desapareceu como fumaça, e Elliot desmaiou. Na manhã seguinte, o dono da casa o encontrou no chão, murmurando em uma língua esquecida. O velho o levou até o único homem que, segundo ele, ainda sabia das lendas antigas. Zahir al-Khalid, um eremita que vivia nas ruínas próximas ao Vale dos Nobres. Elliot foi levado até ele, aos tropeços. Zahir era magro, de olhos fundos, voz fraca, mas seus dedos tremiam ao ver a marca no pulso do arqueólogo. "Esse olho não é símbolo de proteção", disse. "É punição." Zahir contou a verdadeira origem da relíquia. Segundo manuscritos proibidos, o olho de Horus original não foi feito pelos egípcios. Foi encontrado por eles, já antigo, já pulsante. Era um fragmento do que chamavam de consciência primordial. Um tipo de Deus adormecido antes da criação da humanidade. Os primeiros sacerdotes tentaram usá-lo como oráculo, mas foram possuídos. O templo em que isso ocorreu foi enterrado vivo, junto com seus seguidores, e o olho, lançado no deserto, selado por milênios. Você o acordou, Elliot. E agora, ele quer se abrir por completo. O arqueólogo tentava entender. Mas o que acontece se ele abrir? Zahir respirou fundo. Quando o olho se abre, ele vê tudo. E o que ele vê, ele consome. Elliot partiu com Zahir ao entardecer. O sol já morria engolido pela poeira do deserto, e as dunas pareciam respirar sob os pés. O velho não falava quase nada durante o caminho,
apenas murmurava preces em uma língua ancestral, cobrindo o rosto com um pano preto. Elliot, por sua vez, segurava o artefato embrulhado no casaco, mas mesmo sem tocá-lo diretamente, sentia a vibração constante e os sussurros. A jornada os levou a um local fora de qualquer mapa arqueológico, uma elevação de pedras corroídas pelo tempo, onde blocos gigantes surgiam do chão como costelas de um monstro enterrado. Zahir parou diante de uma rachadura entre as pedras. Ele está aqui, disse. O templo que deveria permanecer morto. Desceram por uma abertura estreita, onde o ar era espesso como fumaça e cheirava a ferro e incenso antigo. Os degraus rangiam sob os pés, embora fossem feitos de pedra sólida. Elliot notou inscrições nas paredes. Não eram hieróglifos. Eram marcas circulares, espirais, formas que pareciam se mover quando olhadas por muito tempo. Sentia que algo o observava lá de baixo, não com olhos, mas com fome. A câmara principal estava submersa em uma penumbra dourada. A luz do artefato vazava pelos panos, e à medida que Elliot se aproximava do altar no centro, o olho começou a abrir-se, sozinho. Zahir recuou, os braços erguidos. Agora não há retorno. O altar era feito de um mineral que Elliot não reconhecia, escuro, polido, e refletia o rosto dele, mas não o corpo. No reflexo, estava sozinho. Nenhum velho ao lado, nenhuma tocha acesa, apenas ele e a relíquia. Quando colocou o olho sobre o altar, a vibração tornou-se um rugido. As paredes tremeram, poeira caiu dos tetos, e algo imenso, despertou. A pedra sob os pés se partiu, revelando um fosso sem fundo. Do centro, ergueu-se uma figura alada composta de sombras densas e chamas negras. Tinha a cabeça de falcão, como Horus, mas o rosto era sem feições. Um vazio, um buraco onde todas as memórias iam morrer. Você o trouxe, disse a criatura, com uma voz que vibrava nos ossos. Agora será julgado. Elliot tentou recuar, mas o chão o prendeu. Correntes de areia subiram pelas pernas, amarrando-o em um altar secundário que se ergueu do nada. Ao lado dele, surgiram figuras mumificadas de pé, com braços cruzados e olhos abertos. As antigas vítimas da relíquia. Zahir caiu de joelhos rezando. O olho flutuou no ar, girando lentamente. Pulsava, crescia. Sua pupila se dilatava a cada batida, como se tentasse se adaptar à escuridão. Todo aquele que busca ver, também será visto, disse a entidade. Você cavou onde não devia. Leu o que não foi escrito para homens. Tocou o que pertence ao limiar. O chão começou a rachar. Um líquido negro emergiu dos lados do altar. O templo se inundava com algo mais denso que água. Elliot gritava. Suas memórias começavam a escapar pelos olhos. Via flashes de sua infância, sua mãe chamando-o pelo nome, as noites em que acreditava estar sozinho, mas nunca esteve. A entidade aproximou-se. Você é um espelho. Agora verá o que realmente habita atrás dos seus olhos. E então, o olho se abriu completamente. O mundo deixou de ter forma. Elliot não estava mais no templo, nem no Egito, nem em lugar algum que a mente pudesse processar. Estava suspenso num espaço sem direção, sem cor, sem chão. Tudo era silêncio absoluto. Até que um som estalou atrás dele. Era o choro de um recém-nascido. Depois, o som de correntes. Depois, o estalo de carne sendo cortada. Ele flutuava entre memórias que não eram suas. Sentia-se invadido por vidas esquecidas, por destinos perdidos. Um escriba mutilado por registrar nomes proibidos. Um sacerdote enterrado vivo por tentar cegar o olho. Uma mulher que teve a língua arrancada após ouvir a voz da entidade. Você não é apenas um homem, sussurrou o nada. É um recipiente. E então, ele viu. O olho de Horus não era um símbolo de proteção, mas um fragmento aprisionado de uma consciência antiga demais para o tempo, cruel demais para os deuses, esquecida por escolha, não por acaso. Criado pelos próprios sacerdotes de Horus como uma âncora dimensional, o olho continha o espírito de uma entidade
que um dia ousou olhar diretamente para o mundo antes da criação e ficou cego pela luz primordial. Por isso agora buscava olhos humanos, para ver através deles, para sentir novamente. Elliot era apenas mais um veículo, mas pela primeira vez em séculos, o recipiente era resistente. Não quebrava, não morria, suportava o contato. Isso o tornava perigoso. Do abismo, ele caiu e acordou deitado no deserto, com a areia queimando sua pele. O templo havia sumido. Zahir, desaparecido. O céu estava vermelho, e ao seu redor havia pegadas circulando, como se uma procissão o tivesse rodeado. Mas ele não estava sozinho. Do outro lado da duna, uma figura o observava. Era um homem alto, envolto em panos negros, com um medalhão idêntico ao olho de Horus pendendo do pescoço. Ele não se aproximou, apenas ergueu uma das mãos e apontou para o peito de Elliot. E foi então que ele percebeu. O olho estava dentro dele agora. Não havia mais relíquia. Não havia mais escolha. Cada vez que Elliot piscava, via formas geométricas invadindo sua visão. Rostos do passado. Vozes de eras que nunca viveu. E pior do que tudo, sentia que seus próprios pensamentos estavam se fragmentando. Ele não sabia mais onde terminava e onde a entidade começava. A caminhada de volta até a vila foi longa. 3 dias no deserto, sozinho, sem orientação. Mas nunca se perdeu, porque o olho via por ele. Quando chegou à vila, ninguém o reconheceu. E talvez fosse melhor assim. A pele queimava sem deixar ferida. As palavras saíam trocadas. As sombras fugiam dele antes mesmo que o sol se pusesse. No reflexo da água, não havia mais apenas seu rosto. Havia algo olhando de volta. A cidade estava viva, mas Elliot estava morto, por dentro. Quando atravessou os portões do Cairo, as pessoas se afastaram como se ele carregasse uma doença. Ninguém o olhava nos olhos. Os cães latiam sem parar. E os gatos apenas o encaravam paralisados, como se reconhecessem algo ancestral por trás do que ele havia se tornado. Tentou se hospedar em um hotel, mas os espelhos trincavam quando ele entrava no quarto. As luzes piscavam. Um hóspede no quarto, ao lado, começou a gritar à meia-noite, dizendo que havia uma coisa espreitando pela janela. No terceiro dia, o gerente o expulsou sem explicação. Apenas entregou suas malas com a mão trêmula, desviando o olhar. Elliot se refugiou em um porão abandonado, em uma construção prestes a ser demolida. Ali o tempo parecia mais lento. O ar era denso, mofado, mas silencioso. Era o único lugar onde ele ainda se sentia humano. Mas mesmo ali, a corrupção se espalhava. A cada noite, sonhos estranhos o consumiam. Via o mundo como um olho flutuando sobre o deserto, sobre templos arruinados, sobre cidades modernas. O olho via tudo. Vultos se contorcendo entre prédios, crianças apontando para o céu e chorando, homens em ruínas, segurando símbolos antigos, tentando em vão deter o que, viria Elliot, acordava com sangue nos lençóis, embora nenhum ferimento fosse visível. Cabelos começaram a cair. A pele ganhava um tom esverdeado nas veias, e o mais assustador, não conseguia mais distinguir seus pensamentos dos da entidade. Havia uma nova consciência morando dentro dele, um eco que completava suas frases, que sussurrava quando o mundo dormia. Às vezes gritava. Elliot começou a escrever compulsivamente, símbolos que nunca estudou, palavras em línguas mortas, fórmulas que não entendia, desenhos de olhos sobre olhos sobre olhos. Suas mãos se moviam sozinhas, como se obedecessem a algo que precisava se manifestar por meio da carne. Em um momento de desespero, tentou se ferir. Usou um caco de vidro para cortar o próprio braço. O sangue não escorreu. No lugar da ferida, surgiu um brilho dourado, como se o corte fosse apenas uma janela para o que existia dentro dele. Uma luz distorcida, viva, que pulsava. Não é possível. Murmurou recuando até o canto da parede, com a respiração falhando. Mas a entidade respondeu. Você é um vaso, e vasos não quebram até serem usados. Naquela noite, Elliot percebeu a verdade. Ele não havia sido escolhido por acaso.
O olho precisava de um hospedeiro que entendesse símbolos, que cruzasse portais esquecidos, que abrisse caminho para seu retorno completo. E ele, Elliot Marek, fora cavado aos poucos pela própria obsessão. Fora moldado desde o início. O olho nunca esteve escondido. Ele estava esperando. No 21º dia de sua reclusão, Elliot parou de resistir. O silêncio já não o sufocava. As vozes, antes intrusas, agora soavam como velhos amigos. As visões haviam deixado de ser pesadelos, tornaram-se instruções. Era tempo de abrir o olho, guiado por um mapa que ele mesmo desenhara em transe, um conjunto de símbolos sobrepostos, que de algum modo levavam a um ponto específico no subsolo do Cairo antigo. Elliot desceu por túneis esquecidos, onde nem os ratos ousavam mais habitar. A passagem terminou numa câmara circular feita de pedra negra. Não havia portas, nem janelas. Apenas inscrições nas paredes que giravam em torno de uma abertura no centro. Uma escadaria espiral descendo para o vazio. Ele acendeu a tocha. A chama tremia, mas não por vento. Era como se tivesse medo. Os degraus desciam em direção a algo antigo. Algo que esperava há séculos por aquele momento. E cada passo que Elliot dava fazia os próprios ossos tremerem, não de cansaço, mas de uma antecipação que vinha do próprio corpo, como se cada célula reconhecesse onde estavam. Indo por no centro da última sala, havia um altar com formato de olho aberto. E sobre ele, um espelho. Mas não um espelho comum. Era um espelho vivo. A superfície líquida pulsava como se respirasse. E em vez de refletir, ela absorvia. Quando Elliot olhou, viu todos os seus rostos. Os que teve, os que teria, os que nunca quis ter. Viu-se criança. Viu-se velho. Viu-se rei, viu-se servo. Viu-se consumido pelo mesmo olho que agora o esperava. Ele não chorou, não gritou, apenas sussurrou. Eu aceito. As paredes começaram a vibrar. A estrutura do templo parecia se distorcer como se estivesse acordando. O chão ficou quente. O espelho se abriu como uma pupila se dilatando, e Elliot deitou-se no altar. A luz que emergiu dali não era dourada, era negra. Um brilho impossível que cobria e desvelava ao mesmo tempo. Invadiu seus olhos, sua boca, sua pele, suas unhas, suas vísceras. A maldição estava completa. O olho de Horus estava de volta ao mundo, mas não como um símbolo de proteção, como alguns diziam. Aquilo era um erro de interpretação. A verdade era muito mais antiga e muito mais incômoda. O olho não protege. O olho vigia. E uma vez que o olho está aberto, nunca mais se fecha. Meses depois, arqueólogos descobriram os túneis abaixo do Cairo, após um terremoto abrir uma fenda num bairro antigo. Encontraram o espelho, mas não o altar. Elliot não estava mais lá. Na verdade, Elliot não existia mais. Câmeras de segurança no mundo todo começaram a registrar eventos estranhos. Olhos aparecendo em reflexos de vitrines, de janelas, de rios, de satélites. Pessoas relatavam ver um homem nos sonhos, alto, olhos cinzentos, pele rachada como pedra antiga. Ele os observava em silêncio, apenas observava, e então desaparecia. Muitos começaram a chamar essas aparições de o vigia do despertar, mas alguns, os que realmente sabiam, chamavam de outro nome, o filho do olho. Ele não fala, ele não dorme, ele apenas vê. E um dia, talvez muito em breve, ele vai ver você.